Após conhecer o comportamento e até a biologia dos cupins, chegou a hora do controle e combate. Como fazer para que uma das maiores pragas que atacam o pasto não prejudique a produção, muitas vezes de maneira irreversível? Olá, meu nome é Moisés Pereira de Souza, eu sou engenheiro florestal, a minha área de atuação é entomologia, a ciência dos insetos. Na aula passada, nós falamos sobre biologia, reprodução de cupins e demos ênfase aos cupins de pastagem, mais especialmente cupim de montículo, Cornitermes cumulans. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre controles desses cupins. Como é que eu faço no campo para controlar esses cupins? Como é que o trabalhador, o homem do campo, o fazendeiro, deve se comportar quando ele quer melhorar a sua pastagem, reduzindo essa quantidade de cupinzeiros? Nossa aula hoje nós vamos focar sobre o controle. Bom, inicialmente é bom a gente entender que eu decidi por fazer o controle dessa área. Lembrando que foi visto nas aulas passadas que cupim de montículo não é praga econômica, é praga estética. Sendo praga estética, ela não me causa prejuízo, mas eu sou obrigado a eliminar porque ela impede máquinas, implemento, veículos, aplicação de insumos, fertilizantes, inseticidas, mecanização. Então eu preciso eliminar de qualquer forma esses cupinzeiros, mesmo não sendo praga econômica. Bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer é entender que os cupins, eles são bioindicadores do ambiente, ou seja, o ambiente foi altamente utilizado, pastejo intenso em cima dele durante 10, 15 anos e o número de cupinzeiros só foi aumentando. Como eu tenho uma pastagem altamente degradada e sem suporte para gado, eu vou precisar fazer uma recuperação dessa pastagem. O fato da recuperação me obriga a fazer manejo de solo, uma nova movimentação, aplicação de insumos como calcário, fertilizantes e etc. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é mecanizar essas atividades e essa atividade faz com que eu tenha uma destruição dos cupinzeiros de forma física, ou seja, a máquina quebra esse cupinzeiro. Ao quebrar esse cupinzeiro, eu estou expondo a câmara de celulose, aonde os cupinzeiros vivem, eu estou expondo isso a intempéries, tais como predadores, competidores, patógenos e insolação. Lembrando, cupins são insetos de corpo mole, não toleram sol. O sol desidrata o cupim e mata o cupim. Por isso os cupins andam e vivem num ambiente protegido. A destruição física dos cupinzeiros pelo maquinário que eu vou fazer a recuperação da área, da minha pastagem, faz com que eu consiga atingir até 100% de mortalidade nos cupinzeiros. Ou seja, o primeiro passo a fazer para eliminar cupinzeiro é recuperação das pastagens. Aqueles cupinzeiros que porventura não morrerem serão melhores combatidos. Vocês devem imaginar de que inicialmente eu posso ter um cupinzeiro de 1,5 m de altura e vai me gastar um volume maior de inseticida para controlar. Ao quebrar esse formigueiro, ainda que ele fique vivo, eu reduzo o tamanho dele de 1,5 m para aproximadamente 40 centímetros. É muito mais fácil controlar um cupinzeiro de 40 centímetros de altura do que um cupinzeiro de 1,5 m. Sem falar que a mecanização reduz em quase 100% a densidade dos cupinzeiros. Bom, os principais métodos de controle que a gente tem, como nós falamos, é o mecânico. Eu não devo fazer o controle químico desses cupinzeiros sem antes fazer essa movimentação, essa quebra dos cupinzeiros. Por que que eu não devo fazer a quebra desses cupinzeiros? Acreditem, a cada 100 cupinzeiros numa pastagem, eu posso ter
60% dos cupinzeiros mortos. Então, eu olho a estrutura, aparentemente está vivo, mas ele está morto. Se eu for combater, eu estaria combatendo 60% a mais de cupinzeiros que já estariam mortos. Por isso que eu preciso fazer o controle mecânico para não controlar quimicamente os cupinzeiros que já estão mortos. Ou seja, a grade vai misturar aquele cupinzeiro no solo, vai quebrar ele, que ele já está morto. Então, a primeira etapa é efetuar a recuperação das pastagens. Nesse próximo slide, por exemplo, nós podemos ver um controle que foi feito em uma área de pastagem degradada, com alta infestação de cupins. Nós podemos ver aqui o cupinzeiro que foi fragmentado pela ação de uma lâmina do trator e esse cupinzeiro foi quebrado e foi exposta a sua câmara de celulose ao tempo. Quando eu exponho essa câmara de celulose, eu estou abrindo uma porta para um ataque de predadores, competidores, patógenos e principalmente insolação. Ou seja, os cupins são insetos de corpo mole, não têm o exoesqueleto rígido, como a maioria dos insetos. Então, eles perdem água muito facilmente. Então, quando eu exponho a câmara de celulose à intensa insolação, aqueles cupins sofrem desidratação. Então, eu tenho um controle físico pela máquina e um controle feito pelo sol. O mais interessante é que, caso esse cupinzeiro volte, ele voltará com uma altura menor e será mais fácil eu fazer esse controle. Aqui nós estamos vendo o preparo de solo feito com calagem, ou seja, eu preciso melhorar as minhas condições do solo, condições físicas, química, microbiológica, estrutural do solo, e o calcário me ajuda muito nessa etapa. Por quê? O calcário, ele, além de ser uma fonte rica em cálcio e magnésio para as plantas, ele também ajuda a corrigir a acidez, neutralizar o alumínio, melhora as condições físicas do solo, estimula a biota do solo. Isso tudo faz com que o solo melhore. O solo melhorando, nós temos mais competidores para os cupins, mais patógenos, e eu consigo reduzir a infestação de cupins. Então a calagem é uma excelente ferramenta para ajudar a controlar a infestação de cupins de montículo. Aqui nós estamos vendo um outro tipo de cupim. Nas aulas passadas, nós falamos basicamente de dois tipos de cupins. Falamos o cupim de montículo e o cupim de terra solta. O cupim de montículo, nós vimos agora, não é praga econômica, é praga estética. Mas eu tenho que eliminar ele porque ele impede a movimentação de máquina. Agora eu tenho o principal cupim que causa prejuízo econômico, ou seja, afeta o bolso do fazendeiro, do homem do campo. Esse cupim é o cupim de terra solta ou cupim do gênero Sintermes. Ao encontrar esse cupinzeiro no campo, a recomendação é que eu faça o controle dele cerca de 30 dias antes de fazer o controle mecânico. Então, ao contrário do cupinzeiro de montículo, esse aí é melhor eu fazer o controle dele cerca de 30 dias antes para depois fazer o controle físico. Isso por quê? Porque ele é um cupim altamente prejudicial. É ele quem irá cortar folhas verdes e irá causar prejuízo às pastagens. A exemplo do outro cupim, eu preciso fazer inicialmente o controle mecânico, esse eu faria inicialmente o controle químico. Esse cupim, eu posso controlar ele, e os demais espécies também, através de controle químico. Lembrando que existe também controle biológico. O problema é aonde você vai encontrar esse material. Existem cepas de fungos, metarrizo e balvéria, que são até certo ponto eficientes no controle. O problema é, eu não encontro facilmente esse produto para comprar.
Como eu não encontro facilmente para comprar, eu sou obrigado a lançar mão de controlar os cupinzeiros que restaram de forma química. Para isso, eu preciso sempre consultar um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Ele que vai dizer qual produto tem que ser utilizado, quais as normas a serem seguidas, quais os EPIs a serem utilizados. Então, de posse de um receituário agronômico, eu vou comprar o produto que foi indicado pelo profissional habilitado. Esses inseticidas, que são na verdade inseticidas cupinicidas, precisam ser registrados no MAPA, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para essa destinação. Legalmente, eu só posso combater uma praga no inseticida que foi aprovado para aquela praga naquela cultura. Então, nós fazemos o controle químico. Contudo, esses inseticidas que eu uso, esses cupinicidas, os registrados, eu tenho basicamente 3 tipos de inseticidas. O primeiro tipo são os fumigantes em pastilha. Um exemplo clássico é o fosfeto de alumínio. É uma pastilha que nós perfuramos o cupinzeiro com uma barra de ferro, adicionamos, jogamos dentro desse cupinzeiro as pastilhas do fosfeto de alumínio, aí eu tampo esse orifício, vai liberar um gás que vai matar essa colônia. Isso é o primeiro produto, agente fumigante. Um segundo produto que eu posso usar é o pó molhável ou concentrado emulsionável. É aquele que eu diluo em água, abro um buraco no cupinzeiro e jogo uma quantidade recomendada dentro do cupinzeiro. Nesse caso do líquido, eu não preciso tampar o orifício que eu abri. Isso é uma boa dica, porque quando eu abro um buraco no cupinzeiro, jogo o líquido, pó molhável ou concentrado emulsionável, e eu não fecho, se eu voltar em uma semana e aquele orifício estiver fechado, é porque o cupinzeiro ainda continua vivo. Se ele estiver aberto, é porque o cupinzeiro foi morto. Um terceiro produto que eu posso utilizar é o concentrado termonebulizável. O que é isso? O concentrado termonebulizável é um produto que eu misturo ele em óleo combustível de máquina, eu misturo o produto em um óleo combustível, em um óleo diesel, jogo esse produto num corpo quente de uma descarga de um motor e eu vou termonebulizar, ou seja, eu vou produzir uma fumaça com esse produto. E eu canalizo esse produto para dentro do cupinzeiro. Então nós temos agente fumigante, pó molhável e concentrado emulsionável. Vamos entender sobre cada um deles agora. Bom, a pastilha, como eu adiantei para vocês, eu preciso pegar uma barra de ferro de 3/8, bater na parte superior até atingir a câmara de celulose. Como é que eu sei que eu atingi a câmara de celulose? Quando não tiver mais resistência. Eu retiro essa barra de ferro, introduzo as pastilhas no interior conforme manda o rótulo e a bula do produto, tá bom? E em seguida eu tampo esse orifício com solo ou com algum material. Depois eu volto para ver se teve efeito. A quantidade está na bula do inseticida. O segundo método que eu comentei é o pó molhável. Eu também, com a barra de ferro de 3/8, eu bato nesse cupinzeiro até atingir a câmara de celulose, retiro a barra de ferro e com um funil, com uma mangueira longa, eu desço essa mangueira até a câmara de celulose e jogo pelo funil e pela mangueira esse produto que foi diluído em água. A quantidade, a dosagem, a recomendação está na bula do produto. Ou então, basta perguntar ao engenheiro agrônomo ou ao engenheiro florestal. Nesse caso do pó molhável aqui, o concentrado emulsionável, eu preciso não tampar esse orifício. Por quê? Em 7 dias, se eu voltar e ele estiver aberto, o cupinzeiro está morto. Em 7 dias, se eu voltar e estiver fechado, o cupinzeiro está vivo. O terceiro método que nós falamos é o concentrável termonebulizável, ou seja,
eu utilizo um equipamento chamado termonebulizador. Como eu falei, diluo o produto em óleo diesel, jogo essa mistura no corpo da descarga de um motor, esse produto termonebuliza, forma uma fumaça. E eu injeto essa fumaça, como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu injeto essa fumaça no interior do cupinzeiro, tá certo? Esse aqui é um cupim de montículo, um Sintermes, e eu vou saturar a atmosfera interna do cupinzeiro com a fumaça, de forma que eu estou vendo sair fumaça pelos orifícios do cupinzeiro. Cada orifício que sair fumaça, eu venho com uma enxada, ou com uma pá, ou mesmo com o pé, e tampo esse orifício, até saturar completamente esse ambiente. Após saturado, eu fecho onde eu injetei e eu aguardo o resultado do produto. Então, nós vimos pastilha fumigante, líquidos e agora produtos termonebulizáveis, tá bom? Bom, se eu tiver o cupim de terra solta, qual é a quantidade que eu vou colocar? Eu meço a área do cupinzeiro. Como é que eu meço essa área? Usando os passos, eu caminho no maior comprimento pela maior largura. Por exemplo, imaginando que essa área seja uma área de terra solta do cupim Sintermes. Qual é o maior comprimento? O maior comprimento é esse caminhamento nessa direção. Qual é a maior largura? É essa aqui. Então, maior comprimento, maior largura. Multiplico um pelo outro e no rótulo do produto vem, para cada metro quadrado de área, utiliza tantas doses do produto. O que nós temos é em que época do ano eu controlo isso? Tecnicamente, em qualquer época do ano, mas o ideal é sempre após a reforma das pastagens. Porque, como eu falei, após a reforma, eu estou reduzindo a altura e a quantidade dos cupinzeiros e me facilita perfurar. Obviamente, com isso, eu vou reduzir a quantidade de mão de obra e também de inseticida, reduzindo os custos do controle. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Fica a dica de como controlar cupins, tanto cupins de montículo quanto cupins de terra solta, e esperamos que vocês tenham sucesso no controle na propriedade de vocês. Obrigado.